Boa noite, senhor presidente Claudinho. Boa noite, comunidade que prestigia os nossos trabalhos. Boa noite, senhores vereadores. Me traz à tribuna uma situação que eu recebi na semana passada, vinda da UniOeste, uma situação que gera, no mínimo, nesse vereador, reflexão sobre uma questão histórica e cultural do município de Marechal Cândido Rondon, e tenho certeza também que é uma situação ocorrida em vários municípios do Brasil. O Paraná tem hoje 399 municípios e, com uma certeza absoluta, essa situação se repete em vários outros municípios. Nós estamos vivendo, desde ontem, oficialmente, um período de campanha. E quem vive um pouco da política de Marechal Cândido Rondon, secretário Valdir, que por tantos anos labutou como candidato, sabe a dificuldade que os partidos encontram para conseguir compor as suas chapas pela ausência de mulheres na política. Foi uma dificuldade não só do nosso partido, do PSD, mas de tantos outros partidos. Quando conversamos com as lideranças partidárias, a dificuldade de encontrar mulheres para que possam fazer parte do pleito, para que possam ser candidatas a vereadoras, a prefeito, a vice. E essa dificuldade é corrente, tanto em nível federal, quando se discute uma eleição de Senado, de deputado federal, de deputado estadual, isso vai acontecendo em todos os cenários. E aí muita gente fala, pois é, então a culpa é das mulheres, que elas não querem estar na política. Eu acho o contrário, vereador Portinho. A culpa é dos homens. Essa regra que traz uma equiparidade de percentuais para que a diferença de gênero seja de 70% a 30%, ela não quer dizer que tenha que ter um número mínimo de mulher de 30% dentro das chapas. Ela diz que tem que haver uma diferença de gênero dentro da chapa. Por exemplo, se nós tivéssemos uma chapa do PSD, do nosso partido, dos 55, onde nós tivéssemos 10 candidatos, se fossem 7 mulheres e 3 homens, a proporcionalidade ela estaria respeitada, assim como poderiam ser 7 homens e 3 mulheres. O que afasta as mulheres da política, e este é um erro que nós temos que aprender com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com a dificuldade que todos os partidos tiveram agora. Nós não podemos pensar em buscar a mulher para ser candidata, secretário Valdir, só no período de pré-campanha, no ano da campanha, alguns meses antes. Os partidos precisam se organizar e o Progressista talvez tenha sido um partido que tentou isso em Marechal Rondon, porque nós acompanhamos algumas reuniões do PP, alguns eventos valorizando a figura da mulher. Nós temos que pensar a mulher política durante os 4 anos. Nós temos que chegar no ano de 2024 com muitas mulheres querendo ser candidatas. E como fazer isso? Com a valorização da figura feminina dentro da política. Nós tivemos aqui um projeto de minha autoria em 2017, aprovado, que assegurava para os vereadores de Marechal Cândido Rondon o direito de, no período ali próximo do Dia da Mulher, que cada vereador indicasse uma mulher que contribui para a sociedade rondonense, em qualquer um dos cenários, seja agricultura, saúde, educação, mas nós aprovamos o projeto e, infelizmente, não tivemos a capacidade, a hombridade de colocar o projeto em pauta, de fazer o projeto deixar de ser mais um papel, de ser mais uma lei em Marechal Rondon e ser uma data festiva de homenagem às mulheres rondonenses. Não conseguimos. Fica este ato de tristeza minha, como autor do projeto, que essa Casa de Leis não conseguiu fazer com que isso acontecesse. Isso é triste, isso é lamentável. Uma outra situação, e recapitulando o início do meu discurso, quando falo sobre a questão do dado que veio da UniOeste, mais especificamente da turma do 4º ano de letras, nós temos, na nossa cidade, vereador Cótica, 64 nomes de ruas que levam como nome de ruas alguma homenagem a algum nome marcado na história brasileira, na história mundial, na história de Marechal Cândido Rondon, na história do Paraná. E aí,
como diria o vereador Adriano Bax, pasmem, senhores e senhoras, das 64 ruas de Marechal Cândido Rondon, que levam no seu nome um nome próprio, um nome pessoal, o nome de algum cidadão que foi homenageado com esse nome de rua, apenas 4 nomes são de mulheres. Então, esta situação nos levou à busca de um projeto de lei que vai buscar gradativamente equiparar esta desigualdade de falta de representatividade das mulheres nesta homenagem tão importante que é ter um nome de rua numa cidade tão linda e tão bela como é Marechal Cândido Rondon. Vamos pensar, você tem Rua Dom Pedro I, Rua Princesa Isabel, nós não temos. Será que a importância dessas duas figuras históricas são tão distantes que nós podemos ter um Dom Pedro I, uma Rua Dom Pedro I, e não podemos ter uma Rua Princesa Isabel? E tantos outros nomes dentro de Marechal Cândido Rondon, vereador Claudinho, que poderia levar o nome de uma mulher, que poderia ter essa representatividade. Então, o que o nosso projeto de lei vai regulamentar para os próximos loteamentos de Marechal Cândido Rondon? 70 a 30. Quer dizer que, obrigatoriamente, 30% tem que ser nome de mulher? Não. Pode ser 70% de nomes de mulheres. Nós temos que ter esta diferenciação para que não se tenha aí 10 homens homenageados e nenhuma mulher seja homenageada. Então, é um projeto que busca a valorização da mulher, a valorização dessa figura materna, fraterna, e que nos traz a vida, que nos dá a vida, que nos zela, e que tanto representa para a sociedade em tantos setores. Hoje nós temos mulheres grandiosas na política, na agricultura, na saúde, na cultura, no esporte, e nós, rondonenses, falo por mim, falo pelos ex-vereadores, falo pelas legislaturas passadas, faltou esta sensibilidade. Ninguém fez por mal, gente. Ninguém que passou nessa Câmara deixou de homenagear as mulheres por mal. Simplesmente faltou esta sensibilidade. Eu quero buscar nesse momento, através desse projeto de lei, esta regulamentação que possa oportunizar mais nomes de rua em Marechal Cândido Rondon. E tem mais uma situação que nós estamos vendo para fazer essa regulamentação. Quem abre o loteamento hoje, vereador Portinho, o senhor foi loteador no passado, vai entender do que eu estou falando. Digamos que eu vou lá fazer o loteamento POU. Aí eu abro o meu loteamento numa distância X da cidade, onde os prolongamentos de rua não são diretamente ligados às ruas do município. Quando é prolongamento, você pega, por exemplo, a Avenida Rio Grande do Sul, ela continua sendo a Avenida Rio Grande do Sul. Mas se o meu loteamento está um tanto quanto isolado, eu vou lá e faço o loteamento POU. Aí eu vou e pego até a 20ª geração da minha família e começo. João Pou, Maria Pou, Pedro Pou, e encho os nomes de rua da minha família, ou as ruas do meu loteamento com os nomes da minha família. Muitas vezes, Valdir, a pessoa que recebe o nome, que tem essa homenagem, nem morou em Marechal Rondon, nem pisou nessa terra. E eu acho que isso não está certo. O nome de rua é uma coisa muito séria. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, essa preocupação. Esse diretor da Câmara é surpreendente. Obrigado, meu amigo. Não veio com manual para abertura. Então, eu acho que essa questão de nome de rua pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Nós temos que ter esse cuidado. E precisamos limitar, sim, quem coloca o nome de rua em Marechal Rondon. Na minha opinião, quem tem que dar nome para a rua é vereador, é a Câmara. Tem que passar em projeto aqui, tem que ser aprovado, Bax. Simplesmente porque eu vou comprar uma área de terra, vou fazer um loteamento, eu coloco o nome que eu quero, não concordo, discordo e vou trabalhar para mudar essa lei. E peço, vereadores, a ajuda dos senhores, para que isso seja uma prerrogativa dessa Câmara. Muito obrigado.